Aos meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O nosso forte e carinhoso abraço a todos. Quem está falando aqui é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu servo. E quero convidar você para, juntos, mais uma vez, mergulharmos naquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar acerca de mais um relevante, importante tema ligado a esse presente momento da cristandade, a esta geração da qual todos nós fazemos parte. E o tema de hoje, irmãos, são os chamados atos proféticos. O que são, como surgiram, por que se alastraram pela igreja. Será que os atos proféticos são uma verdade bíblica ou apenas uma perigosa heresia humanista? Há tempos, meus amados, eu venho recebendo muitas mensagens de irmãos por todo o país que se mostram assustados e confusos com aquilo que em suas igrejas é chamado de ato profético. Aqui no grupo também já recebemos vários pedidos para falarmos algo a respeito deste assunto. Para sintetizarmos bem a questão, eu trago a público a pergunta que me foi enviada pela irmã Adalgisa Cunha. Essa irmã mora em Anápolis, Goiás. Eu vou ler para os irmãos a pergunta que ela me enviou. Pastor Reinaldo, minha igreja está dominada pela ideologia M12 e os pastores agora se dizem apóstolos. No último culto de domingo, houve um monte de encenações esquisitas no púlpito e eles diziam que eram atos proféticos. Eles também passaram um vídeo do Renê Terranova, que também chamaram de atos proféticos com espécies de previsões para o ano todo. Muitos irmãos estão escandalizados com isso. Alguns já saíram da igreja e eles disseram que saíram porque não eram dos nossos. Pastor, eu tenho 30 anos de evangélica e antes a gente não via isso. O que o Senhor acha dessas coisas? Existe isso na Bíblia? Muito importante essa pergunta, irmãos, enviada pela nossa irmã Adalgisa, e eu fico muito feliz com esta pergunta, porque ela me permite ajudar a todos nesse sentido, a você, querida irmã Adalgisa, como também a milhares de outros irmãos nossos que se acham igualmente indignados e perplexos com tanta heresia assolando o culto cristão. As respostas, elas são objetivas e elas são simples. O movimento G12, M12 e as suas ramificações são heresias deploráveis, que deformaram a teologia cristã, que disseminaram rachas em milhares de igrejas, que perverteram o culto na medida em que o tornaram antropocêntrico e não mais cristocêntrico, e que transformaram a fé num hediondo balcão de negócios, onde, uma vez que a sua estratégia de crescimento explosivo por meio de células nada mais é do que uma descarada imitação da técnica empresarial chamada network marketing, ou seja, mercado de redes, importada do capitalismo norte-americano. Outro sim, eu esclareço que não há fundamento bíblico algum para a ordenação de apóstolos em nossos dias. Eu pretendo dar provas disso aqui. E que os tais atos proféticos do Senhor Terranova, os quais eu tive o desprazer de assistir e até já denunciei aqui, não passam de misticismo travestido de fé cristã, onde elementos esotéricos, espíritas, parapsicológicos e bíblicos, claro, descontextualizados, se misturam numa salada de previsões que tornam este Senhor mais próximo da ideia do que seja um guru ou um xamã do que aquilo que pensam e creem os seus adoradores e fãs. E para fundamentar ainda mais a minha resposta, eu peço a todos que atentem para as explicações que nós daremos a seguir. Os atos proféticos, meus irmãos, ficaram no Velho Testamento. Se não, leiamos. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Lucas 16:16. Jesus disse isso porque a revelação passou agora para ele próprio, que naquele momento era o portador da mensagem profética. Como diz a Escritura, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2. Jesus trazia agora a revelação, não mais os profetas. Após subir aos céus, Cristo delegou o ministério da revelação das Escrituras aos seus apóstolos, dispensando os profetas dessa tarefa. Ele disse:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. A esse respeito, o apóstolo Paulo escreveu: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versos de 8 a 11. Observem que os apóstolos vêm primeiro. Por que vem primeiro, irmãos? Isso porque no Velho Testamento, a missão da revelação das Escrituras era dos profetas. Agora, no Novo Testamento, passa-se aos apóstolos. E veja ainda, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Isso está em Efésios 2:20. Mais uma vez, os apóstolos vêm em primeiro lugar. Eu peço aos irmãos que comparem ainda com 1 Coríntios 12:28. Isso ocorre porque a eles foi dado o ministério da revelação das Escrituras, sendo os apóstolos uma representação do Novo Testamento, e os profetas foram uma representação do Velho Testamento. Assim, amados, os antigos atos proféticos do Velho Testamento mudam para atos dos apóstolos no Novo Testamento, que finalmente se encerram com o fim da revelação em Pátimos com o apóstolo João, sob uma severa recomendação. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22:18. E o que eram os atos proféticos do Velho Testamento? Eram manifestações dramáticas dos profetas sobre o que aconteceria ou o que estava acontecendo com quem a palavra era dirigida. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 27, os versos 2, os versos 6 e 7. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Todas as nações servirão a ele. Nesse primeiro exemplo, nós temos o profeta Jeremias dramatizando o domínio da Babilônia sobre a terra. Quero citar também o exemplo do profeta Oséias, está lá em Oséias capítulo 1, verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás 3 filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Nesse segundo exemplo, nós temos Oséias dramatizando literalmente a prostituição de Israel com outros deuses. Isso seria um pretexto para agora os folgados de plantão utilizarem de um ato profético? Já pensou, irmãos? Um prostíbulo de atos proféticos gospel? Deus nos livre. Todavia, o sincretismo gospel atual é uma baita da prostituição e de adultério espirituais no que concerne a palavra de Deus. Por que nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus? Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, e nós deveríamos refletir muito fortemente sobre essa passagem. Existe um exemplo no Novo Testamento, que é o ato profético de Ágabo. É um remanescente, inclusive, dos profetas do Velho Testamento. Está em Atos, capítulo 21, verso de 10 a 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Nesse terceiro e último exemplo, nós temos o profeta Ágabo. A Bíblia pouco fala dele. O remanescente dos profetas do Velho Testamento, Ágabo prediz, em um simples ato profético, que Paulo seria preso em Jerusalém. Agora, esses atos proféticos, irmãos, que nós temos assistido por aí, eles podem muito facilmente ser confundidos com agouros da feitiçaria. Os atos proféticos do Velho Testamento, eles eram usados como uma forma de declarar figurativamente algo que estava acontecendo ou estava para acontecer, e não o contrário. Quando é feito para que algo venha a acontecer, já não é mais um ato profético, e sim uma feitiçaria.
Isso sim, vulgarmente conhecido como trabalho de macumba ou despacho, como queiram. Biblicamente conhecido como agouro, feitiço, prognóstico, coisa impensável na vida dos santos profetas do Velho Testamento. Todavia, é o que os falsos profetas têm feito hoje em nome de Deus. Isso ocorre porque não há mais atos proféticos. O período da revelação encerrou-se. Daí o que sobra é só misticismo, esoterismo e sincretismo gospel. Deuteronômio 18, de 10 a 12 está escrito: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Esse texto aqui lança por terra todos aqueles que vêm a público trazendo aparentes previsões daquilo que há de acontecer. São prognosticadores. Estão aí na mídia, normalmente no início de cada ano, fazendo afirmações de tragédias ou de outros aspectos daquilo que há de acontecer na vida das pessoas ou na vida de uma nação. Alguém que se levante dentro da igreja do Senhor, que se diga profeta, que se diga apóstolo, trazendo esse tipo de postura, está cometendo um grave pecado, um pecado de prognosticador, condenado pela palavra de Deus e que certamente trará terríveis consequências sobre a vida deste e daqueles que o seguem. Eu quero falar também, irmãos, que ato profético não é fazer uma marcha para Jesus, como a gente vê por aí. Entrar no prédio da igreja com a arca da aliança de isopor, tocando trombetas, ou fazer uma coluna de obreiros para o povo passar por baixo. Ato profético não existe mais. Esses supostos atos proféticos atuais nem se comparam com aqueles que existiram. O fato é que hoje o cristão ele deve orar a Deus pedindo-lhe providência e socorro sobre as suas necessidades e situações no mundo, num ato de obediência e humilhação. E só. A profecia do nosso tempo, amados, é a Bíblia. Quem prega a palavra e quem crê na palavra não precisa desses apóstolos, entre aspas, e muito menos de seus falsos atos proféticos. Que o Senhor nos abençoe e nos livre desta heresia, em nome de Jesus.